Eu sou a Maria Aparecida, atualmente professora da Unicamp e membro do Conselho Gestor do FEMESP até 2017. Nesse momento eu sou apenas uma colaboradora e como eu faço parte do Comitê de Acompanhamento, Monitoramento do Plano de Expansão de Vagas no município, representando o FEMESP, então o Fórum me convidou para fazer essa mediação, né, para a gente poder discutir um pouco sobre essa temática. Então, eu só queria contextualizar um pouquinho, né, essa questão do comitê, né, e a inserção do fórum nesse contexto. SME de São Paulo. Em 2013, nós tivemos a primeira audiência pública, né, que depois o Salomão vai falar isso com mais detalhes, mas foi o momento que o Fórum Municipal de Educação Infantil se inseriu nessa discussão, né, momento em que a gente fez intervenções, falando sobre a questão da importância de qualquer plano de expansão de vagas que se pense para as crianças da nossa cidade, que seja feito não só do ponto de vista quantitativo, mas também pensando na qualidade desse acesso. E aí, nesse momento, a gente fez algumas pontuações da importância da rede de São Paulo não repetir a mesma fórmula que já tinha feito em outros momentos em que houve expansão, e que a expansão foi feita e ela é necessária, mas algumas coisas haviam ficado descuidadas, né? Então, e essas coisas são questões que afetam diretamente as crianças, né? Porque quando nós falamos nas crianças pequenas, nós precisamos considerar que as condições de trabalho dos educadores que atuam junto a elas também precisam ser consideradas, que não afetam diretamente, né? Esse é um dos aspectos. E nesse momento, nessa audiência, a professora Flúvia Rosenberg também teve uma participação muito importante, né? Pontuando como a cidade de São Paulo, eu gosto sempre de repetir isso, é hostil aos bebês, né? No sentido dos espaços públicos, no sentido de considerá-los como sujeitos de direitos, né? E a partir daí começou uma nova etapa, após a decisão judicial, que foi a constituição do Comitê de Monitoramento, que tem representação da sociedade civil, acho que depois o Salomão vai detalhar bem isso, então, dos autores da ação, representantes do âmbito judicial e da sociedade civil, o FEMESP, representando, que na época era eu e a professora Janaína, a representante do Fórum Paulista, que é a Silvi, e também tinha representantes do NEGRE, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Flúvia Rosenberg, representado pela professora Marta Lúcia. E a nossa trajetória no comitê, né, o FEMESP, nós representantes do FEMESP, os representantes do Fórum Paulista, a Silvi e o NEGRE, na verdade, nosso papel ali foi sempre de dizer, quando a SME apresentava os dados, e os dados sempre foram apresentados, as matrículas foram efetivadas e não foram poucas, né? A gente terminou a primeira fase com 90 mil, 89 mil matrículas ampliadas na rede, né? E o nosso debate no comitê, junto ao desembargador e as pessoas que estavam lá, dizia assim, bom, os números ok, mas como é que isso tem sido feito? Né? Então, a gente levantou algumas discussões, né? Primeiro na questão da expansão ter sido realizada majoritariamente por meio de convênios, né? E que isso demarcava uma diferença com relação ao atendimento direto, né? Especialmente com relação às condições de espaço físico, às condições de trabalho dos educadores, né? Enfim, tem uma série supervisões. A supervisão, né? Então, tinha uma série de elementos que depois no debate a gente pode ampliar, que diferenciavam. Então, o comitê teve um momento que a gente fez algumas visitas, até para que todos conhecessem um pouco o território, né, da educação infantil, e a gente foi identificando alguns problemas, né, que não são problemas secundários. Por exemplo, espaço físico para as crianças poderem durante o dia, que a gente chama de parque, né? Então, algumas unidades as crianças passavam 9 horas dentro das salas e uma vez por semana poderiam sair, não porque por má vontade dos educadores, de jeito nenhum,
pela condição mesmo do espaço físico. Tá? Então, essas e outras questões eram questões que nós, do Fórum, colocávamos, porque isso a gente considera que é fundamental. Outro aspecto que hoje eu até fiquei contente quando você falou, porque assim, a discussão no comitê sempre havia um representante de um determinado setor, que é o que falava dos números, das vagas, né? E não havia uma interlocução com o setor pedagógico. E a gente colocou essa questão também. Bom, a gente não pode falar de vaga, né, da ampliação escolar de uma política, né, pedagógica, que é essa. Então, no final de 2016, a gente já teve a presença de representantes da área pedagógica, que mudou o nome. Era DOT, agora é COPET. COPET, que já participou da reunião e a gente, então, considerou que isso foi importante. Então, acho que só para situar, então, o FEMESP no comitê teve e tem esse papel, né, de discutir a questão dos direitos da criança, né, de discutir, de trazer para o debate as questões que são acúmulo, tanto no âmbito da pesquisa, quanto no âmbito da militância, dos movimentos sociais do Fórum, né, com relação a pensar, então, uma expansão, e ela é necessária, ela tem que ser expandida, mas ela não pode perder de vista alguns elementos que são constitutivos para a gente pensar na discussão sobre qualidade. É uma discussão espinhosa, né, porque quando a gente faz uma conversa como essa, é preciso entender que o Fórum, nenhum de nós está discutindo individualmente qualquer entidade, qualquer creche que é conveniada essa ou aquela. A nossa discussão enquanto política de atendimento, né? Então, assim, como é que essa política garante que todas as crianças 0 a 3 que acessam as instituições de educação infantil da rede de São Paulo tenham a mesma qualidade de atendimento, e aí a gente vai entrar no debate da qualidade com detalhe, mas assim, não dá para você pensar que um bebê que fica com uma educadora que fica 9 horas por dia é o mesmo tipo de atendimento de uma educadora que fica com ele 5 horas e que tem formação todos os dias. Então, tem questões importantes, né? E aí, para finalizar, uma outra questão que a gente pontuou, também é a questão da formação, que era efetivada na rede conveniada, porque havia um debate, e aí eu acho que vocês vão colocar, que a formação na rede conveniada não poderia ser executada pela SME, que ela, na verdade, quando tinha um convênio, tinha um repasse de verba, e a gente discutia isso, né, dizer, como que é que não vai fazer formação? As creches estão sendo abertas, muitas pessoas estão iniciando, são jovens em início de carreira, e é preciso uma formação permanente, uma atuação de supervisão. Então, esse também foi um ponto. Para além disso, a questão dos agrupamentos das crianças, que estavam em números grandes, né, e a questão do espaço físico. Então, esses são alguns pontos que depois, no segundo momento do acordo, isso foi considerado, e eu acho que aí depois o Salomão vai poder discutir isso. Então, eu quis fazer essa fala só para contextualizar, então, o que o FEMESP, né, qual foi o percurso do FEMESP aqui nesse debate do Comitê de Monitoramento,